Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a viagem do Clube do Remo para a cidade de Cuiabá, onde na sexta-feira o Leão Azul encara o Dourado em mais uma decisão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos trazer aqui a lista dos atletas relacionados para este jogo e trazer aqui a provável escalação, que vocês já devem estar aí cientes para este confronto importantíssimo, onde o Remo precisa da vitória para seguir sonhando com a Série A de 2026, uma vitória que encaminharia bastante a nossa situação. Também vamos conversar a respeito da situação de novo envolvendo a questão das fornecedoras para 2026, uma nova informação que eu recebi hoje para trazer aqui a vocês, e também conversar sobre mais uma entrevista do executivo de futebol Marcos Braz falando sobre 2026 e novidades sobre o centro de treinamento que eu também quero trazer para vocês neste conteúdo. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundo afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma. Lembrando que a meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você pode sempre montar os seus palpites com o futebol nacional e internacional. Hoje à tarde teve jogos da Liga dos Campeões da Europa, hoje à noite tem Libertadores da América e claro, você também por lá encontra as melhores cotações dos jogos do Clube do Remo na Série B do Brasileirão. É só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela e clicar também no link do primeiro comentário fixado, se cadastrar e jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos com a Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Recado também da Celtec Reparos, parceira aqui do Chaves Remista, onde por lá você leva o seu celular, tablet, notebook para assistência técnica autorizada com desconto para você que é sócio torcedor do Leão Azul e também inscrito aqui do Chaves Remista, com garantia para você também que escolheu os serviços da Celtec Reparos. Vá lá e você nem precisa sair de casa, ela vai até você e deixar o teu aparelho com aquela qualidade 100% para você. Beleza, pessoal? Bom, galera, é o seguinte, queria conversar primeiramente com vocês sobre a questão envolvendo aquele assunto das fornecedoras. Hoje à tarde eu gravei um conteúdo muito longo, completo sobre esse assunto, inclusive com a nota que o Clube do Remo lançou a respeito, né, de desmentir aquela questão da Diadora, que estaria quase que fechando com o Leão Azul. Expliquei várias e várias situações, até mesmo sobre questão de estatuto, né, questão de negociar com o Condel. Então, se você não acompanhou o vídeo da tarde, assista, porque tem muita informação importante. E complementando aquele vídeo com uma informação que eu recebi posteriormente, é de que a Volt, tá, nesse momento, é a empresa mais próxima de renovar do que de uma outra empresa chegar. Tá? Lembrando que a atual gestão ela vai fechar com essa nova fornecedora ou renovar com a Volt até o fim do mandato do Tonhão. Ela não vai extrapolar o mandato colocando, por exemplo, um contrato de 5 anos. Acredito que nem vai ter a questão da reunião lá com o Condel, porque a gestão atual não quer ultrapassar esse tempo de contrato. Então, nesse momento, a Volt está mais perto de renovar do que uma outra empresa chegar. Porque, galera, além da questão financeira, de que a Volt já oferece para o Clube do Remo, existe também uma situação envolvendo a questão do enxoval. Porque a Volt, praticamente ela faz tudo para o Clube do Remo, né? E o Remo ganha uma porcentagem muito boa em cima disso. E isso facilita a vida do clube em relação também à confecção de camisas. Por exemplo, o Remo lança a camisa agora da Consciência Negra. O Remo lança com um total de enxoval ali, certo, sabendo que essas camisas muito provavelmente vão sair e com a Volt, né, custeando. Se, por exemplo, uma outra empresa chegar
e oferecer a mesma coisa, talvez essa empresa vá querer que o Remo pague esse enxoval, ou pague parte da produção ali, e com uma quantidade maior, ou seja, a chance das camisas ficarem tocadas por um bom tempo é grande e o clube com isso teria um prejuízo maior. Então isso foi explicado para mim hoje e segundo a informação que eu recebi, a Volt hoje está mais próxima de renovar por mais uma temporada do que uma outra empresa chegar e fechar, até por conta dessa questão do contrato. Até porque também o Remo não vai fazer nenhum tipo de negócio se não for vantajoso. Se uma empresa de fora chegar para o Remo fazer um tipo de negócio e não for vantajoso para o clube, por exemplo, ter que gastar ou ter que bater cabeça com a confecção, com o enxoval e outras questões, o Remo não vai abrir mão nesse momento de estar com a Volt. Então o contrato com a Volt termina no final do ano, mas tem grande possibilidade de renovar. Essa é a informação que chegou para mim hoje. Vocês sabem que futebol tudo muda muito rapidamente e pode ser que apareça uma empresa com uma proposta melhor, que cubra a oferta da Volt, né, o que traga aí uma segurança para a diretoria, mas por enquanto a informação que eu recebi, acho que o próprio Magno Fernandes também soltou essa informação lá no seu Twitter, é de que a Volt hoje ela está mais próxima, porque a proposta dela tem sido melhor do que as apresentadas por outras empresas, beleza? Então só para atualizar, mas para você entender todo o contexto, de verdade, assista o vídeo da tarde que está bem completo em relação a este assunto. Galera, recado especial também aqui das lojas do Clube do Remo no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosch Grão-Pará, onde por lá você encontra sempre os melhores lançamentos dos mantos do Leão Azul Paraense. Tem por lá a camisa do Outubro Rosa, a camisa do Sírio ainda à venda e também a camisa lançada hoje em homenagem à Consciência Negra. Você encontra com o melhor atendimento e conforto e tranquilidade para você e sua família realizar as compras dos mantos do Leão Azul Paraense. Vá lá e visite as lojas parceiras do canal. Bom pessoal, eu queria conversar agora com vocês sobre a lista dos relacionados dos atletas que viajaram para a cidade de Cuiabá para o jogo da próxima sexta-feira contra o Dourado, né, contra o Cuiabá, em mais uma decisão pela Série B do Brasileirão. O técnico Guto Ferreira que relacionou 24 jogadores para este confronto contra a equipe mato-grossense. Goleiros Léo Lang, Igor Vinhas e João Vitor da base. O João Vitor vai viajar, lembrando que o Igor Vinhas vai viajar, fazer o teste lá na quinta-feira. Se for aprovado, ele fica no banco de reservas, senão o João Vitor está aí pronto para substituir. Pedro Costa na direita, Marcelinho também na direita, Klaus Reinaldo na zaga, além do Kaique, o Jorge e o Sávio. O Sávio acabou viajando também lá para a cidade de Cuiabá. O Tomazão tinha dito que ele estava machucado ainda, mas ele acabou viajando, né, pessoal? Talvez por uma questão de completar o banco, lembrando que o Alan Rodrigues, ele está com quadro viral, por isso também não conseguiu estar presente nesta relação. Acredito que o Sávio conseguiu se recuperar e por isso viajou para a cidade de Cuiabá. O Remo não ia liberar, o departamento médico não ia liberar o cara machucado, né? Luan Martins no meio, Caio Vinícius, Cantígio, Pavani, Pedro Castro, Panagiotti, Natan Pescador. No ataque, Diego Hernandes, Dodô retornando, olha o Dodô retornando aí a ser relacionado depois de um bom tempo. Jaderson, João Pedro, Pedro Rocha, Nico Ferreira e o Janderson. A gente não viu o Marrone nessa relação, né? O Marrone realmente está perdendo espaço aí, talvez por uma questão de GPS, talvez uma questão de rendimento. Ele e o Nathan Santos perderam bastante espaço com a chegada do Guto Ferreira, mas eu me surpreendi com o Dodô, sinceramente nem esperava que o Dodô ainda ser relacionado. Há um bom tempo que eu não via nem nos jogos em Belém o Dodô ser relacionado. Voltou a estar na relação aí dos atletas que viajaram para a cidade de Cuiabá. Diferente das outras postagens dos relacionados, o Remo não postou nenhum detalhe sobre atletas machucados, né? Geralmente o Remo posta ali um boletim médico atualizado sobre os jogadores. Talvez o Remo não queira dar munição ao Cuiabá, colocando esses detalhes médicos também. Tudo é válido nessa reta final de Série B, pessoal. Não dá munição também para os adversários em relação a essa questão dos relacionados. Então o Remo optou, né, em não colocar esses detalhes do NASP, de quem está machucado, de quem está em tratamento, de quem viajou ainda se recuperando. Enfim, o Remo não colocou isso, tá, em detalhes para, como eu disse, não facilitar talvez a vida dos adversários.
Bom, sobre o time provável que possa começar esse jogo contra a equipe do Cuiabá, teremos poucas mudanças, né? Acho que a mudança mais significativa você já sabe que é no gol, com o Léo Lang sendo o titular. Na defesa, retornando Klaus e o Kaique, a dupla de zaga que vinha aí no trabalho já com o técnico Guto Ferreira. E também, na verdade são essas mudanças, né? Porque na lateral direita o Marcelinho segue, o Jorge segue na esquerda. No meio campo o Pedro Castro, o Caio Vinícius e o Pana. No ataque, Nico Ferreira, o Pedro Rocha e o Diego Hernandes. Então apenas duas mudanças, né? O retorno do Klaus e também do Kaique, porque o Kaique não foi titular no último jogo, e a entrada do Léo Lang no setor defensivo, no caso no gol, né? Já que ele está aí substituindo o Marcelo Rangel, que está machucado. Então esse é o provável time do Clube do Remo, como vocês já imaginam aí durante a semana, com os trabalhos sendo realizados pelo técnico Guto Ferreira. O Remo que realizou hoje o último treino em Belém, lá no Mangueirão, 2 dias seguidos trabalhando no Mangueirão, e viajou à tarde lá para a cidade de Cuiabá e ainda vai realizar um último treinamento, um último trabalho lá na cidade de Cuiabá para este duelo contra a equipe do Dourado. Beleza, pessoal? Bom, galera, é o seguinte, né? Hoje teve aí uma entrevista do Marcos Braz, executivo de futebol do Clube do Remo, aos canais ESPN, né? A Melber Rolim entrevistou o Marcos Braz. Ele falou sobre alguns assuntos relacionados ao Clube do Remo, mas a maioria das perguntas lá do pessoal da ESPN foi em relação ao Flamengo, né? Enfim, eles insistem em falar de Flamengo com o Marcos Braz, porque o Marcos Braz foi vice-presidente do Flamengo, hoje tem Flamengo na Libertadores. Eu acho, sinceramente, um desrespeito, tá? Pô, o cara trabalha num clube, aí eu vou perguntar sobre outro clube, eu sinceramente acho um desrespeito, não só com o profissional, mas com quem tá assistindo, no caso nós, torcedores. Por exemplo, se o Papelim fosse hoje o executivo do Remo, aí a gente desse entrevista, o Papelinho desse entrevista para uma TV nacional, e ele só falasse do Fortaleza, isso seria realmente constrangedor, porque você só falaria do ex-clube. Se, por exemplo, o Marcos Braz saísse daqui do Remo, né, e fosse trabalhar no Águia de Marabá, e lá na imprensa de Marabá só falasse do Remo, também seria uma questão constrangedora, na minha opinião. Mas enfim, ele foi lá, perguntaram isso para ele, teve que falar sobre o Flamengo, né? Mas dos assuntos relacionados ao Clube do Remo, teve uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque, como vocês sabem, se o Remo subir para a Série A começa em 28 de janeiro para a equipe azulina, com a mudança do calendário do futebol nacional em razão da Copa do Mundo de 2026. Então o Remo não vai ter tempo, vai acabar a Série B ali dia 22 de novembro, inclusive daqui a um mês acaba a Série B, seladamente, né? E depois disso começa o planejamento para a Série A, pouco mais de 2 meses. E o Braz comentou que se o Remo subir para a Série A, ele nem vai passar o Réveillon e Natal com a família dele. Vai ficar aqui em Belém trabalhando para, obviamente, montar o elenco para 2026. E ele foi perguntado: como você vai montar o elenco para 2026 estando no Clube do Remo na Série A? E ele citou justamente a questão da estrutura para ser resolvida primeiramente, do que depois pensar posteriormente na questão das contratações. Porque uma coisa está ligada à outra, na minha opinião, tá? A boa estrutura do Remo na Série A, ela vai ser importante para convencer jogadores, staffs a trabalharem por aqui. Isso é normal, tá? Isso é normal. O Mirassol está fazendo uma baita campanha na Série A, não é à toa, é por conta também da baita estrutura que o Mirassol montou. E o Braz disse que ele vai ter que trabalhar para adaptar o Remo para uma estrutura aceitável na Série A. Ele disse que, por enquanto, o Remo não tem uma estrutura aceitável, pelo menos não tem uma estrutura viável até na Série B. Porque se você compara realmente a estrutura do Remo com outros clubes da Série B, o Remo fica devendo muito. Então, até mesmo na Série B, o patamar de estrutura do Remo é abaixo. Imagine numa Série A, onde você vai estar com outras 19 equipes, né, de elite aí, que estão com certeza na questão estrutural muito avançado. Ele não disse claramente isso, mas com certeza o planejamento passa na estruturação do CT, em trazer recursos para que o CT comece a sair do papel. E, inclusive, já tem informações sobre isso aí, de que o Remo até dezembro deve ter campo pronto para treinar no CT, para, obviamente, dar um descanso para o Baianão, melhorar também a estrutura do Baianão, mas utilizar o CT como centro de treinamento
criar por lá uma estrutura de NASP, de fisioterapia, de cozinha, de vestiário, até mesmo para base, futebol feminino, mas você sabe que o profissional é sempre mais urgente. Então, o trabalho ele vai se intensificar nesse final de ano para que o Remo tenha essa estrutura, pelo menos utilizável no CT, para começar 2026 com essa estrutura melhor, para justamente, se Deus quiser, iniciar uma campanha na Série A. Tá? Então, ele não deu detalhes sobre jogadores que irão chegar, sobre como é que vai ser a folha salarial. Ele citou muito estrutura. Eu acho que é muito importante isso, porque se você vai estar numa lista de futebol nacional, é impossível dessa vez você adiar a questão estrutural. Nós todos estamos sonhando com a Série A. Nós todos estamos sonhando com a Série A. Mas como o Braz disse, está atrasado até para a Série B. O Remo não tem estrutura até para a Série B. Então ele vai precisar se adaptar e colocar uma estrutura viável durante o processo de Série A, porque é necessário. Entendeu? É muito necessário isso. E essa fala do Braz, mais do que nunca, ela enterra aquele discurso de muitos torcedores. Ah, bora montar só um time. Só um time é necessário. Não, gente. Claro, o time bom tem que ser montado. Mas se não tiver estrutura, dificilmente você vai chegar a algum lugar. Porque senão você vai só bater na Série A e vai voltar. E Deus o livre, aconteceu o que aconteceu com Santa Cruz, foi parar na Série D. Joinville, Paraná Clube, enfim. A gente não quer que aconteça isso, né? Então a gente precisa estruturar o clube e o clube ser viável financeiramente. Não precisa de uma SAF para o Remo ser um clube sustentável. O Remo tem condições, por ser um time de massa, e ser uma equipe estruturada, viável, para seguir saudável nos próximos anos. Tenho certeza que vocês concordam comigo a respeito disso. Também estou meu nome, galera da GB Advocacia Imobiliária, você que quer realizar o sonho da casa própria com uma empresa respeitada no mercado paraense. Por lá você encontra inquilinos de confiança para o teu imóvel e também eles te ajudam a tirar a documentação da tua casa e você tirar todas as dúvidas jurídicas sobre o teu imóvel. Vá lá e visite a GB Advocacia Imobiliária, do meu amigo Jordano, da minha amiga Juliana Bruno. Recado especial também da RT Log, Transporte Rodofluvial, empresa que atende Santarém, Manaus, Macapá e Belém, em região metropolitana, para você que quer ver a tua carga entregue com toda a segurança e tranquilidade. Entre em contato com a RT Log e garanta agora a entrega da tua carga. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, não esquece de verificar a tua inscrição no canal, de comentar os assuntos desse vídeo, de hypar o conteúdo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!